Flamengo e Atlético Paranaense mereciam um lugar muito mais digno para decidir a tão esperada Libertadores de 2022, hein? Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar desta bizarrice que vai ser a final em Guayaquil, dica legal para vocês que gostam de colecionar camisas de futebol ou então material esportivo de muita qualidade para a prática no seu dia a dia com a galera da Joma, tá bom? Olha só, que manto maravilhoso esse no Veja Real que os caras têm à disposição no site deles. Atalanta, Seleção da Ucrânia, Retafe, Torino, enfim, tudo aquilo que a Joma patrocina em termos de clubes e também seleções pelo mundo, você encontra no site dos caras e usando esse meu cupom aqui, FACE10, 20% na sua compra. Portanto, chance única de você melhorar o seu vasto material, a sua coleção de camisas, ou então novas chuteiras, tênis para jogar futsal, tênis para prática de outros esportes, corrida, jogar tênis, roupas para academia, para sua prática esportiva, não importa a modalidade. A Joma tem o melhor material do mercado e agora então usando o meu cupom com preços exclusivos para você, tá bom? 20% de desconto no site da Joma usando o meu cupom para melhorar o seu armário esportivo e quem sabe ficar muito bem na fita daqui pra frente. Corra lá e não perca! Pessoal, que palhaçada, né? Essa da Conmebol de uma decisão em Guayaquil, num lugar completamente inóspito aqui na América do Sul, para receber duas torcidas que mereciam muito mais tratamento e estrutura para um dia tão importante em suas respectivas histórias, né? Tanto a torcida do Flamengo como também a torcida do Atlético Paranaense. A questão é que desde 2019, que a Conmebol inventou a tal da final de jogo único, que até uma tentativa bacana de você potencializar o tamanho da Libertadores, só tem tido problema nessas definições. Lembrem que em 2019, a final entre Flamengo e River Plate era para ser em Santiago, no Chile. Uma boa capital aqui na América do Sul. A questão toda é que a cidade vivia um problema social muito grave, da população contra o governo, guerras campais todos os dias, muita briga, muita confusão e, claro, para não tentar gerar mais problemas para aqueles que estivessem em Santiago na época, a Conmebol cancelou o jogo de última hora. A questão é que mandou para Lima a decisão, longe de torcedores de Flamengo e do River Plate. E numa cidade que, tudo bem, ela é até turística, mas que não tinha se preparado, apesar dos Jogos Pan-Americanos à época terem acontecido no Peru, mas para receber um evento de tão grande porte, como é uma decisão de Libertadores, e com torcidas gigantescas de River Plate e de Flamengo principalmente. Ou seja, muita gente ficou pelo caminho. Aqueles que compraram pacotes para Santiago, na grande maioria não conseguiu ir a Lima. Os que foram a Lima pagaram 3, 4, 5 vezes mais caro do esperado para ver o Flamengo campeão. Ou seja, é injusto com aquele torcedor que tinha o direito de acompanhar o time dele e pagando de uma forma muito digna pelo ingresso, também pela estadia dele, que já tinha se preparado para um tipo de pacote. 2020, final no Maracanã, ou seja, seria o cenário perfeito para todo mundo. A questão é que veio a pandemia. O que aconteceu? Estádio esvaziado, Palmeiras e Santos jogaram com uma torcida muito reduzida, muitos convidados da Conmebol, somente vacinados à época, enfim, uma situação toda ela muito nebulosa, mas que terminou com o título do Palmeiras, assim como 2019 terminou com o título do Flamengo em Lima, numa condição um pouco mais normal, é verdade, mesmo diante desses problemas, mas não se tinha pandemia. E em 2020, uma final bem esvaziada. 2021, a mesma coisa. Não se sabia o cenário e muito menos a cidade até o segundo semestre. Até que Montevidéu surgiu como opção, por quê? Porque o Uruguai tinha avançado na vacinação. E aí, beleza, um público que conseguiu também tomar as vacinas foi ao Uruguai, mas ainda assim num cenário que não era o ideal, né? Muita gente desconfiada, uma viagem também que beleza, deu certo para a maioria das pessoas, mas que foi muito mais cara, porque o Uruguai recebeu de última hora, era um país também que não estava muito para comportar uma final desse tamanho, mas beleza, deu certo, só que para 2022 conseguiram arrebentar com a estrutura. Mandar a decisão para uma cidade que nem é conhecida por turismo, nem é conhecida por esse tipo de evento de grande porte,
Tem um grande time que é o Barcelona de Guayaquil, junto com o Emelec, que faz parte da Libertadores, mas que não são protagonistas, não estão acostumados a esse tipo de chegada. Beleza, recentemente o Barcelona fez semifinais, mas, gente, com todo o respeito, né? Guayaquil é muito menor. É uma cidade muito mais acanhada em relação a qualquer capital da América do Sul. Quito, por exemplo, mas o jogo é na altitude, então não se manda o jogo no Equador. Para fazer uma cidade que não tem estrutura para receber duas torcidas que merecem justamente isso, repito, de Flamengo e Atlético Paranaense, não se faça uma final no Equador. Se fizesse então na Argentina de última hora, até em La Plata, tem um belíssimo estádio em La Plata, que agora está subutilizado, porque o Estudiantes La Plata já conseguiu reformar o estádio dele, inclusive foi palco de Copa América 2011, né? Belíssimo estádio, por sinal, ali em La Plata, que se fizesse a final por lá, pelo menos o pessoal ficava em Buenos Aires, viajaria a La Plata, que fica a 45 km do centro de Buenos Aires, e tava tudo certo. Muito melhor do que a Guayaquil, que nem voo direto tem, o que é um absurdo. As pessoas pagando pelo menos 15, 20 mil reais por cabeça pra ir a Guayaquil ver uma final de Libertadores, gente. Porque é o seguinte, se a Conmebol então já está elitizando a final, e também não dá pra gente colocar nessa conta somente que porque agora é jogo único que tá mais caro, porque nunca foi assim. Final de Libertadores sempre foi mais caro, sempre com ingressos bem acima do que era praticado nas fases anteriores. Não era todo mundo que tinha acesso. Infelizmente no futebol isso tem sido uma rotina, né? Aquele torcedor mais simples não consegue mais acompanhar o jogo no estádio por causa dos programas de sócio-torcedor, etc e tal. Os ingressos estão mais caros, é normal, mas vai fazer o quê? Né? Esse tipo de evento a demanda é maior, então aquele que vai pagar um pouco mais é quem vai pro estádio. Eu não concordo, mas é o que acontece. Só que nesse modelo, já que se elitizou tanto ao ponto de só quem tem muita grana consegue viajar para um jogo desse, que não se mande então numa cidade que não tem a menor condição de receber um jogo, que se tire da América do Sul. Eu não sou esse bairrista que defende que Libertadores tem que ser decidida só aqui, porque a mística não tem nada disso. Já que é para fazer um evento aos moldes de uma Champions League, em que turismo e um jogo de futebol casem ao mesmo tempo, que se leve para fora da América do Sul, que se leve para os Estados Unidos, Orlando, Miami, cidades latinas, cheio de brasileiro, cheio de torcedor do Flamengo, do Atlético Paranaense, quantas pessoas que não moram lá, ou então, quantas pessoas que não se programariam se essa final fosse anunciada no começo do ano, supondo Orlando, em janeiro, vai ser a decisão da Libertadores por lá. A pessoa sequer compraria só pela final da Libertadores. Ela podia comprar uma viagem para os Estados Unidos, que poderia ser o sonho de consumo de muita gente. O cara se programa o ano todo juntando dinheiro, sei lá, faz as economias necessárias e viaja para os Estados Unidos. E aí, se o time dele chegar na final, ele só compra ingresso. Pelo menos ele não perde a viagem. Na pior das hipóteses, ele conhece lá a Disney, faz o passeio que ele tem que fazer e depois vai pro jogo de futebol. E melhor ainda se for o time dele ganhar. Olha o tamanho que fica a viagem, que bacana. E aquele que perdeu, claro, vai lamentar a decisão, mas pelo menos fez uma viagem bacana. Já é um ponto diferente. Que se mande de novo pra Madrid, como foi aquela final de última hora, por causa de uma confusão no ano anterior, ainda com sede dividida na final. Né, um jogo ida e um jogo de volta, brigaram torcedores de Boca e River Plate, a final foi pra Madrid. Sucesso de vendas, sold out, 80 mil pessoas no Bernabéu, final histórica. Qual o problema de ter decidido lá? Se você avisa com antecedência uma final em Madrid, daí não descaracteriza em nada a Libertadores. O que descaracteriza uma final de Libertadores é você chegar num lugar sem estrutura, num lugar sem hotel, com ingresso caro, uma cidade que não te dá suporte, uma viagem absurdamente difícil pra se chegar, não tem voo direto. Isso descaracteriza a final. É você não conseguir ter segurança para acompanhar o seu time do coração. Agora, você dá estrutura num lugar bacana, num lugar bonito para você fazer uma final dessa, só engrandece o evento. Então, Conmebol, acorde, pare de tratar mal o torcedor. E no ano que vem se preparem, final pode ser em Barranquilla ou Medellín. Ou seja, também não tem voo direto, também de difícil acesso. Sabe, por que não se faz então em Bogotá, já que pelo menos é a capital da Colômbia, tem todos os voos diretos partindo de Rio de Janeiro, de São Paulo, de qualquer capital aqui do Brasil, pelo menos facilita a logística, mas não, o que os caras gostam de complicar é brincadeira. Repito, a ideia era ótima, mas não na América do Sul e principalmente nas mãos daqueles que só conseguem estragar o espetáculo que é a Conmebol.